Pai do Senhor, queridos, louvamos o nome do Senhor por estarmos juntos mais uma vez. Estamos nesse módulo revendo a história do Brasil e toda a influência que todos os fatos podem trazer para a nossa atualidade. Hoje nós vamos buscar um pouquinho falar sobre a herança cultural, a herança religiosa que o Brasil recebeu e que muitas vezes impacta os nossos dias. Seja bem-vindo. Se você está vindo pela primeira vez, assista as 2 aulas anteriores. Se você quiser, você pode clicar aí no sininho. Nós vamos te avisar todas as vezes que uma aula ou um assunto for postado no canal. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Essa é a nossa terceira aula. Estamos falando sobre as influências da história sobre o Brasil. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a herança cultural e a herança religiosa do Brasil. Primeira coisa que nós temos que entender é sobre cultura. O que é cultura? Cultura, na verdade, você poderia até dizer que tem a mesma raiz da palavra culto. Ou seja, a cultura é muito influenciada pelos cultos que aquele povo, que aquela nação, que aquele local pratica. E quando falamos de cultura, você pode analisar no mundo inteiro, até nas cidades, nos países, que é muito claro, a cultura reflete a quantidade ou o tipo de culto que aquela população faz, né? Por exemplo, se você for analisar a cultura americana, as práticas dos feriados e as coisas que se praticam ali naquele país em termos de cultura são muito ligados à fé cristã, à cultura judaica cristã. Você vê que o maior feriado dos Estados Unidos é o Dia de Ação de Graças. Eles comemoram com muita força, com muita dedicação o Natal. Então, são características que ficam claras quando vemos a cultura, característica judaica cristã, ou seja, o cristianismo. As expressões americanas, né, você vê nos filmes ou algum lugar, quando acontece alguma coisa, oh my God, ou seja, oh meu Deus. Enquanto aqui no Brasil, quando, pelo menos durante muito tempo, quando alguma coisa acontece, a expressão é Nossa Senhora. Então, até uma pequena expressão vai denotar e vai mostrar a influência da religião, a influência daquilo que as pessoas creem sobre a cultura. Se você for num país muçulmano, você vai ver que a cultura toda é impregnada das práticas da religião. Então, mesmo que nós estejamos falando, o Brasil ou outras nações é um país laico, ou seja, um país onde não existe a ligação legal entre a religião e a política, a religião e o Estado. Isso é verdade, né? No Brasil, depois da Constituição Republicana, o Brasil passa a ser um país laico, nós vamos falar sobre isso, ou seja, não existe uma ligação determinada ou definida sobre o governo, o país, a nação e a religião, ou seja, o Brasil não tem uma religião oficial. Mas não precisa ter uma religião oficial, basta se ver as práticas. E o que nós vamos analisar hoje é exatamente isso, a influência da religião, a influência da cultura sobre a nação brasileira. Vamos dar uma olhada. Se você observar, a nação brasileira ela é composta basicamente de 3 nações, de 3 povos ou de 3 culturas. O primeiro que chegou aqui foram os índios, que já habitavam aqui quando os portugueses chegaram, a influência chamada de ameríndia, né? O que quer dizer ameríndia? São os índios das Américas. E quando os portugueses chegaram aqui, esses índios já estavam aqui. Então foi muito importante eles chegar e identificar. E você vai ler na carta de Pero Vaz de Caminha, ele descreve características da cultura indígena. Ele descreve, por exemplo, que os índios estavam pintados, que usavam cocares, e descreve a sua nudez, que eles não tinham nenhuma roupa. Descreve uma série de coisas sobre a cultura dos índios que viviam na América, a cultura ameríndia, né? E essa cultura impregnou a nação brasileira, impregnou o nosso dia a dia. Você pode achar, mas hoje já tem 500 e tantos anos que o Brasil foi descoberto, os índios ainda têm influência? Tem, muita influência. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre as crendices dos índios, né?
E isso eu não estou falando do que eu acho, mas do que está escrito, do que foi publicado, das pesquisas, né? Os índios criam em muita coisa, eles criam nos deuses da natureza. Eles criam que o sol era Deus, eles criam que a cachoeira era um Deus, eles criam que na mata existiam demônios e existiam deuses que poderiam guardá-los. Eles faziam cultos para agradar os deuses, para que os deuses pudessem abençoá-los, livrá-los de ameaças. Quando tinha uma ameaça natural, uma chuva, uma seca, eles faziam cultos aos deuses, para que os deuses viessem abençoá-los, para que os deuses viessem guardá-los. Eles criam numa alma, tanto é que quando alguém morria, muitas vezes, aqui no Brasil e outras nações indígenas também, muitas vezes eles comiam o cérebro daquela pessoa que morria, como que para receber aquela coragem ou aquela característica que aquela pessoa que morreu se destacava. Eles faziam culto aos mortos. Eles tinham, além do cacique, você estudou isso na história, né? Eles tinham, além do cacique, eles tinham um pajé. O pajé era o sacerdote, né? Nós vemos que um governo ele tem o rei e o sacerdote, como na Bíblia, como em Israel, né? Ou seja, o governo e a igreja. Eles tinham o cacique, que era o governo, era o rei, era quem mandava, né? Eles tinham o pajé. O pajé era aquele que você recorria até ele quando você tinha uma doença, ele fazia invocações, ele fazia então ali o chamado aos deuses para que esses deuses pudessem ajudar e procurava cura. O pajé, ele era procurado para curar crianças, curar adultos, curar pessoas que estavam doentes. O cacique muitas vezes era procurado para resolver problemas de litígio entre eles, mas o pajé era a instância religiosa. E essas ações que o pajé fazia, muitas vezes elas influenciam até hoje. Por exemplo, existe um procedimento, existe um ritual chamado pajelança, né? Pajelança era aquilo que o pajé fazia quando alguém estava doente. E nós já vimos pela televisão, já vimos notícias de pessoas em pleno século XX ou XXI buscando esse tipo de cura. A pajelança, onde ali se dançava, o pajé vestia roupas especiais, cada item daquela roupa tinha uma justificativa, né? Ele usava penas para atrair as forças, os espíritos dos pássaros, ele usava conchas para atrair espíritos do mar, e usava máscaras, essas máscaras tinham os mais variados significados, né? Então o pajé, ele procedia desta forma. Muitas vezes tinha um ritual com chocalhos, com tambores, com danças para invocação de deuses e para culto a deuses, né? E ele fazia nessa pajelança muitas vezes bebidas ou comidas para que as pessoas pudessem ser curadas. E essas bebidas e essas comidas, elas eram consagradas aos seus deuses, né? Até hoje se fala em garrafada. No interior, até nas cidades grandes, há pessoas que ainda tomam garrafadas. A garrafada é a infusão ou, enfim, várias folhas, raízes e coisas ali dentro que certamente tem um poder curativo da natureza. Eu creio que nós temos na natureza muitas coisas que podem nos curar, né? E alimentos que servem para prisão de ventre, servem para pressão alta, servem para pedra nos rins, muitos deles de eficiência comprovada, outros a ciência talvez não tenha comprovado, mas o dia a dia dos nossos pais e dos nossos avós, né? Mas eu não estou dizendo dessas características curadoras das plantas, não, eu estou dizendo nas características espirituais. Isso fazia com que as pessoas acreditassem naquilo. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha bronquite, eu fui curado da bronquite, louvado seja o nome do Senhor. E com muita bronquite, minha mãe comentou na igreja, e um pescador falou, olha, eu vou trazer uma coisa para a senhora. E trouxe para minha mãe um cavalo marinho. Ele era pescador, um cavalo marinho. E falou que aquele cavalo marinho tinha que deixar quieto, ele ia secar, aí moía aquele cavalo marinho, e aquela poeira, aquele pó que saía, botava num líquido e bebia, e que aquilo iria curar. Mas graças a Deus, minha mãe já era serva de Deus, não conhecia ainda questão de batalha espiritual, né? Era
muito novo naquela época, não sei nem se existia, mas quando ela pegou aquele cavalo marinho, Deus falou muito claro com ela, joga isso fora, isso é crendice. E eu lembro que o cavalo marinho ainda ficou lá em casa, a gente brincou com ele um pouquinho, eu era criança, mas depois ela sumiu com o cavalo marinho. Mas entre essas, várias crendices existem no Brasil. Enterrar o umbigo, jogar o dente, primeiro dente da criança no telhado, mas tem que ser de costas, né? Na minha família mesmo, várias coisas a gente ouve falar. Crianças que quando nasciam tinham que tomar um banho de sangue de tatu, porque o banho de sangue de tatu imunizava aquela criança de uma série de doenças. Você deve ter ouvido crendices na sua família que não tem nenhuma razão científica, não tem nenhuma razão lógica, a não ser uma crendice, que muitas vezes vieram dos índios, vieram também da cultura afro, nós vamos falar daqui a pouco, mas os índios deixaram para a cultura brasileira coisas tremendas, como, por exemplo, o animismo. O que é o animismo? É a adoração da natureza, porque eles adoravam o sol, adoravam a estrela, adoravam as matas. Isso ainda existe no Brasil, que depois a coisa foi mudando, isso entrou nas religiões espíritas, né? Mas origem dos índios. Os índios trouxeram o animismo, trouxeram as danças. Eu falo os índios, mas também a cultura afro trouxe isso, mas os índios dançavam, e não era uma dança de simplesmente alegria, né? As danças, elas têm um significado. Quando você vai estudar a história de Israel, Miriam dançou e o povo dançava nas festas de alegria, né? A festa do Purim, que é uma festa de muita alegria, que também comemora a libertação não do Egito, nem da Babilônia, mas a libertação de uma ameaça que o povo de Israel estava sofrendo. Se você quiser estudar sobre isso, dá uma olhada lá no livro da Rainha Esther, a formação, a criação da festa do Purim, a própria festa de tabernáculos, quando o povo fazia barracas, né, representando o tempo que eles estavam ali no deserto, e durante 7 dias eles moravam na barraca, e ao mesmo tempo eles se alegravam com danças. É uma festa muito festiva, uma festa muito alegre. As danças representam isso, e muitas dessas danças dos índios nós herdamos. Eles trouxeram para nós essas danças, trouxeram para nós alimentos, e muitos alimentos que só tem no Brasil foi uma herança gostosa, muitas vezes, né? O milho, a mandioca, que no Brasil tem o nome de aipim, macaxeira, mas é a mesma coisa, né? As castanhas, castanha do Brasil, chamada antes castanha do Pará, coco, muitas folhas, muitos frutos que só tem no Brasil, foram heranças dos índios. Muitas delas nós gostamos e glória a Jesus por isso, né? Porque nós temos essa herança bendita, mas deixaram heranças malditas também. Coisas que a tal fruta, ela tem um relacionamento espiritual, invoca não sei o quê. A questão da caça, né? Os índios caçavam, eles não eram sedentários, ou seja, eles não paravam, eles não ficavam no lugar, eles viviam andando, porque eles não plantavam. A cultura indígena não planta, a cultura indígena só extrai, só explora. Por isso, muitas vezes, eles querem ter uma área enorme, porque é a cultura. Então, eles não plantam uma horta, eles não plantam, enfim, alguma cultura de plantio, não. Eles extraem, eles fazem a caça, matam, acabou ali, eles vão para outro lugar, porque acabou a caça. E eles extraem castanha, extraem coco, extraem folha, extraem frutos e vão para outro lugar. É uma cultura dependente de ajuda. E até hoje eu conheço muitos índios que eles mesmos falam isso, que a cultura indígena é uma cultura dependente. Graças a Deus no Brasil nós temos muitos índios que querem inclusive a ajuda do governo para trabalhar. Existe vamos dizer assim, uma diferença de pensamento entre alguns indigenistas, FUNAI e governo, porque alguns ainda amarrados lá na história, né, já passada, querem que os índios fiquem numa área enorme, livres para colher, caçar, destruir aquela área e ir para outra. Já, graças a Deus, muitos índios até evangelizados já estão entendendo que é preciso plantar. A Bíblia diz de plantar e colher. O Senhor nos ensina a plantar e colher. E muitos índios estão fazendo grandes culturas, plantando soja, plantando outros milho, não para subsistência, mas para investir e para até exportar e vender. Mas eles trabalhavam muito com esse tipo de alimentação, a caça.
Até hoje nós comemos muita caça, né? Capivara, tatu. Talvez a gente não coma na cidade, mas no interior eles trabalham muito com isso, né? Com caça, com carnes de caça. A questão da pesca também, a pesca para sobrevivência, né? Os nomes, pirarucu, tucunaré, são nomes indígenas, né? E a pesca também ficou muito na nossa cultura. E muitas vezes os nomes dos locais ou até dos objetos que nós usamos hoje são nomes de origem tupi-guarani. Você vê na região do Rio de Janeiro, muitos locais ali e praias, montanhas, tem nome de índio, né? Eu nasci em Niterói, vivi lá minha vida toda. Lá tem as praias de Itaipu, Itaipuaçu, a praia de Icaraí. Você tem nomes de praias que têm origem indígena. A própria cidade de Niterói significa água escondida. Araribóia, que foi o fundador de Niterói, era cobra feroz, né? Ou cobra violenta, né? Araribóia, cobra feroz. Então, esses nomes ficaram. E muitas vezes esses nomes são colocados em função da característica daquele local, né? Eu me lembro uma discussão que houve na época que se começou a construir as usinas nucleares brasileiras, né, ali perto de Angra dos Reis, e foi feito ali na praia de Itaorna. E ninguém sabia, né? Depois, quer dizer, sabia, mas não se pesquisou, descobriu-se que o nome Itaorna significa pedra podre. E aí houve uma grande discussão, por que se construiu uma usina nuclear em cima de um local que os próprios índios já falaram que a pedra era podre, que podia quebrar. Então os nomes indígenas, São Paulo tem muito, Anhangabaú, Itanhaém e Brasil todo, são nomes que os índios deram em função das características e muitas vezes em função da dedicação daquele local aos seus deuses. Então é uma cultura que nós recebemos, não podemos ignorar essa cultura. A cultura da cultura dos índios ameríndios, a cultura de feitiçaria. O forte da cultura dos índios é feitiçaria, pintura nos corpos e hábitos, né? Nós temos, muitos têm hábitos de andar descalço, esse é um hábito especialmente dos índios, né? Tem um hábito bom, que é tomar banho. Os índios moravam na maioria dos casos perto dos rios, dos lagos, porque eles precisavam de água, e eles se banhavam quase que o dia todo, né? Esse é um hábito muito gostoso do brasileiro, né? O brasileiro toma 1 banho, 2, 3 por dia. Eu, às vezes, tomo no calor 4 banhos por dia, né? Enquanto as culturas não brasileiras é 1 por semana e olha lá. Essa é uma coisa maravilhosa que ganhamos na cultura brasileira. Mas vamos estar atentos às heranças que recebemos no lado espiritual. A feitiçaria, o curanderismo, a adoração a coisas da natureza, o animismo, o politeísmo, né? Todos os deuses, a lua é Deus, o sol é Deus, e a dependência no sentido de, não uma dependência no sentido de estar submisso, mas uma dependência no sentido de não reagir. Choveu, vamos mudar de lugar. Aqui está com seca, vamos mudar de lugar. Ou seja, a passividade indígena. Muitas vezes isso acontece dentro da cultura brasileira. Se você estudou alguns livros que falam sobre a cultura brasileira, você vê, né, a passividade do Jeca Tatu, que é um personagem, né, e outros personagens da literatura brasileira, ou seja, a passividade do índio. Isso ainda está na cultura. Talvez isso tenha gerado ao longo do tempo os atuais nem-nem. Você já ouviu falar do nem-nem? Né? É o jovem que nem trabalha, nem estuda. E ele fica ali dentro de casa. O índio era muito ligado à família. Então, em outras culturas, o jovem, quando termina o ensino médio e vai para a universidade, ele vai para outro lugar e ali ele estuda, mora na universidade, e lá ele faz a sua vida. Não é comum você ver na Europa, nos países não latinos, né, e nos Estados Unidos, a família toda junta. Então, juntou essa característica do índio com a característica também do latino. Hoje, as famílias vivem juntas e muitos jovens, talvez não seja a palavra indicada, muitos filhos de 30, 40 anos moram com os pais. Não existe muitas vezes no jovem a ideia, vou juntar dinheiro, vou trabalhar para alugar, para comprar casa, às vezes traz a noiva para dentro de casa, a namorada, e ali cria filhos, e numa mesma casa estão morando 3, 4 famílias. Isso não é uma característica de outra cultura, a não ser a cultura do índio. Isso é muito forte na nossa nação.
E nós temos que ver que coisas são boas, mas coisas são ruins, e nós temos que identificar para quebrar isso em nome de Jesus. Logo depois chegaram os portugueses, né? Os europeus, basicamente portugueses, mas também temos parte da cultura um pouquinho holandesa lá no Nordeste, né? Os franceses, mas nesse primeiro momento chegaram os portugueses. E os portugueses trouxeram a idolatria. Falamos em aulas anteriores que, na verdade, o Brasil, de início, não teve uma cultura idólatra, porque a primeira missa, né, era da igreja que existia no momento, o nome era Ilha de Santa Cruz, depois Terra de Vera Cruz, então era cruz. O Brasil não foi chamado a terra de Santa Maria, São José, Santo Antônio, mas foi da cruz de Cristo, né? Mas logo em seguida, em 1549, menos de 50 anos depois, Portugal começa a mandar para cá os jesuítas. Já vieram alguns freios na época das primeiras navegações, porque era comum em toda navegação, toda caravana, né, de navegação, e tinha um padre, ele era o responsável por estar ali, até porque muitos morriam, ele era responsável por dar a extrema unção e outras coisas mais. Mas a influência romana mesmo forte foi em 1549, quando os jesuítas vieram para o Brasil. Os jesuítas faziam parte da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus era uma parte da Igreja Romana, talvez uma das mais fortes na época, que assumiram para si, foram criados para evangelizar os povos que estavam sendo descobertos. Então José de Anchieta, Manuel de Nóbrega, os primeiros padres, né, os primeiros religiosos a chegarem no Brasil, eles faziam parte da Companhia de Jesus. E os jesuítas eram muito ligados à coroa portuguesa e ligados ao governo da Igreja Romana. Então eles jogavam dos dois lados, eles não vinham só para catequizar ou para evangelizar, não, eles vinham para explorar também. E muitos foram explorados. A fundação da cidade de São Paulo, por exemplo, foi feita por jesuítas e outras cidades tantas. Você vê que isso trouxe para o Brasil uma característica da nossa cultura muito forte. Ou seja, o português, ele quando chegava no local, ele construía duas coisas basicamente, um forte para se defender e uma igreja romana. Diferente dos holandeses, por exemplo, que já não eram protestantes, ou melhor, já eram protestantes, eles quando chegaram em Recife, eles construíram silos, eles construíram portos, eles construíram escolas, eles trouxeram a liberdade religiosa, tanto é que judeus cresceram ali, né? E se espalharam. Agora os portugueses não, eles trouxeram, primeiro, não havia liberdade religiosa, você tinha que ser católico romano, e eles traziam a cultura de construir fortes para defesa e igrejas. Então no Brasil não é incomum você em cidades como Salvador, o próprio Rio de Janeiro, mais tarde um pouco no interior de Minas, encontrar igrejas de 400 anos, de quase 500 anos. Né? Claro, elas foram sendo reformadas e a manutenção é constante, mas igrejas de séculos, onde foram construídas. Muitas vezes foram construídas com o dinheiro do governo, foram construídas com o dinheiro do povo. Então, não havia essa separação de Estado e a religião, Estado e igreja. Então, na hora de se construir uma igreja, quem bancava essa construção era o governo português. A maioria das igrejas daquela época foi construída com os impostos que foram tomados das pessoas. Né? O imposto do ouro, o imposto do café, o imposto da cana-de-açúcar. Então, esse imposto via para o governo e parte ficava nas igrejas. Então existia uma simbiose, uma ligação muito forte entre o governo e o catolicismo. Então, o que o padre, o pároco, ou enfim, o líder religioso falava, o responsável por aquela época, né, por aquele local, hoje seria o prefeito, ele tinha que fazer. A igreja romana, ela praticamente ditava as regras nas cidades. E até hoje acontece muito isso em cidadezinhas do interior. Se o padre não concordar, a coisa não funciona. Né? Muitas vezes os governantes, prefeitos e até vereadores vão ouvir o padre para ver o que o cara está dizendo, mas muitas vezes não vão ouvir a igreja, né? Vão ouvir a igreja evangélica. Então, quando eles vieram, a Companhia de Jesus, o objetivo era implantar o catolicismo. E nessa época, começa aqui mais um pouco,
começa a acontecer a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Você se lembra da Reforma, Martinho Lutero e outros tantos, né? Que trouxeram a visão bíblica, a visão de não idolatria, não submissão ao Papa e outras coisas mais. Implantaram isso, cresceu como um rastilho de pólvora por toda a Europa, mas alguns países ficaram fiéis a Roma, os países latinos, França, Portugal e Espanha, basicamente, né? A Alemanha saiu, a Inglaterra saiu, a Holanda, já falei isso, que era uma colônia da Espanha, gerou a independência e continuou e avançou no protestantismo. Então, esses outros povos, essas outras nações, Inglaterra, França, Holanda, eles quiseram também colonizar o Brasil, mas Portugal, à força, implantou aqui a sua visão. Então vieram os jesuítas, a Companhia de Jesus, e eles estavam trabalhando na Contra-Reforma. E na Contra-Reforma, muitas coisas aconteceram, muitos brasileiros, muitos judeus morreram porque se levantavam ou tinham uma prática diferente do catolicismo, né? Porque o catolicismo, nesse momento, a Igreja Romana, exigia que todos fossem católicos. Tanto é que eles detinham o poder de vida, nascimento, o poder de casamento, o poder de morte. Ou seja, só se podia fazer registro de nascimento, registro de casamento, registro de morte na igreja. Mais tarde surgiram os cartórios. Hoje você faz todas essas coisas no cartório. Você tem uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, uma certidão de óbito. Mas isso antigamente, eu digo antigamente, até a época da República, há pouco tempo atrás, né? Se fazia esses atos civis, era a Igreja Católica. Então, se você não fosse católico, não fosse da Igreja Romana, você não tinha uma certidão de nascimento. E assim muitos nasceram, viveram e morreram. Você não podia se casar, só podia se casar com a bênção de um padre. E até hoje, né? E eu acho que isso está correto para a Igreja Católica. Para você casar na Igreja Católica, você tem que fazer um cursinho lá, claro. E eu acho que eles estão certos. Não é? Se você é uma igreja evangélica, por exemplo, que é fiel à palavra, não casa qualquer um. Alguém bate lá na porta, eu quero casar. Não, uma igreja evangélica, para você se casar, você tem que ser membro daquela comunidade. Como a igreja romana hoje não tem muito essa questão de membro, que as pessoas entram e saem da igreja, muitas vezes não são arroladas, não há uma membresia, então qualquer um pode chegar na porta e falar, eu quero casar. E a igreja casa, só que para casar você tem que ter sido batizado, você tem que fazer um curso. Isso está certo, eles não estão errados não. Mas na época não tinha alternativa. Você tinha que ter um documento através da Igreja Católica, né? Graças a Deus, quando o Brasil separou, né, essa questão de um país laico, isso ficou na mão dos cartórios. Mas esta é uma herança da idolatria romana. Outra herança que nós temos são as festas. A maioria das festas brasileiras, elas são festas de religião. Até o próprio carnaval. O carnaval, a origem do carnaval é a seguinte. Quando chega a Semana Santa, você tira 40 dias antes de uma quarentena, de um jejum, onde você vai ali naquele período da quaresma. Muitas vezes as pessoas deixam de comer carne, as pessoas de acordo com o rito católico, né? Em muitas igrejas, a gente vê isso muito no interior de Minas, Bahia, eles cobrem as imagens lá com uma mortalha, um pano roxo, um pano preto, e durante esses 40 dias de quaresma é um tempo de santificação. Há casos em que se usa, por exemplo, nesses 40 dias não pode ter relacionamento sexual, não pode comer certas coisas. Então, como está entrando a quaresma, a quarta-feira, né, de cinza, então antes de entrar na quaresma se fazia uma festa para o mundo. Ou seja, já que eu vou ficar 40 dias sem poder fazer isso, antes de entrar na quaresma, eu vou fazer tudo o que eu quero. Essa é a origem do carnaval. Tanto é que o carnaval acaba a terça, é terça de carnaval, na quarta, que é a quarta-feira de cinzas, começa a quaresma. Você vai falar, pastor, mas o carnaval é ligado à quaresma e à Semana Santa? O carnaval é exatamente 40 dias antes da Páscoa, antes da Semana Santa, porque vai ficar 40 dias de jejum. Então, antes dos 40 dias, eu vou dar o fluxo da carne, eu vou deixar a carne fazer. Daí surge o carnaval.
E aí, claro que de lá para cá foi havendo comércio, havendo envolvimento com drogas, envolvimento com bandidos, envolvimento com jogo do bicho, envolvimento com grandes corporações e empresas de tecnologia, de transmissão de TV, de mídia, virou renda para o Brasil, né? Não pode parar o carnaval porque senão os turistas não vêm. E ficou comprovado que nós nos últimos 2 anos não tivemos carnaval, né? E o que diminuiu de turista foi a pandemia, não a falta do carnaval. Enfim, mas é outra discussão. Mas o carnaval é uma festa religiosa ligada ao calendário católico. Por quê? Os 40 dias antes da Semana Santa. E outras festas, né? Nós temos feriados no Brasil que são absolutamente idólatras da Igreja Romana. Finados. Ou seja, nós, povo protestante, povo evangélico, nós entendemos que quando nós morremos, o nosso espírito volta para Deus e a nossa alma vai para o céu ou para o inferno, depende da nossa escolha. O corpo que está ali, esse corpo se decompõe, vai ser restaurado no último dia, mas o corpo é terra. A Bíblia diz, tu és pó e ao pó voltarás. Nós não fazemos culto aos mortos, não fazemos. Não é da característica protestante, evangélica, fazer culto aos mortos. Claro, tem gente, eu conheço até de igrejas, que no dia de finados vai lá, coloca flores, não sei o quê, chora naquele dia, mas nós não somos um povo que chora a morte, nós somos um povo que se alegra com a vida. Então o dia de finados, que é um feriado eminentemente católico, é feriado. Então é uma trinca, eu chamo de trinca demoníaca, né? Dia 31 de outubro, Halloween, depois eu vou falar sobre ele. Dia 1º de novembro, finados, e dia 2 de novembro, todos os santos. Todos os santos, por que todos os santos? Porque cada dia do ano é dedicado a um santo. Essa questão do padroeiro, a cultura e a religião católica romana é que tem a visão de padroeiro, um santo padroeiro daquela cidade, daquele bairro, daquele estado, daquela nação. Na América Latina nós temos cada país que tem um padroeiro, né? No Brasil seria a Aparecida, seria a padroeira do Brasil, e no México, na verdade, nas Américas, seria Guadalupe, você tem Lourdes na França, você tem Fátima em Portugal e outros lugares, você tem santos padroeiros, ou seja, um espírito maligno. Por que eu digo maligno? Porque a Bíblia diz que quem é morto não volta. A Bíblia diz que nós não devemos invocar os mortos. A Bíblia diz que nós devemos orar somente ao Senhor, somente adorar. Então, quando eu digo que Aparecida é uma padroeira do Brasil, eu estou dizendo que um espírito maligno, escondido atrás desse ídolo Aparecida, se diz padroeiro do Brasil. Paulo diz claramente lá em Coríntios, né? Aqueles que adoram a ídolos, na verdade, estão adorando a demônios. Isso está escrito lá em Coríntios. Aqui embaixo vai aparecer a referência bíblica. Então, quando nós falamos, ou alguém fala que Niterói, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, ou seja, a cidade ou o estado, às vezes até o bairro, tem um padroeiro, e esse padroeiro é um santo, aspas, romano, nós estamos dizendo que aquela cidade, aquele local está dedicado a um santo, a um demônio. E não é incomum no Brasil, a cultura, não só no Brasil, mas a cultura latina, né, que os portugueses e os espanhóis trouxeram para as Américas, o nome de bairros, cidades, locais, estados e até países, nome de santo. Nome de santo. Por exemplo, você tem no Rio de Janeiro Santa Catarina. Então, um estado que é dedicado a um santo. Você tem São Paulo, um estado dedicado a um santo. E aí você cai na cidade. Quantas cidades tem nome de São ou Santa? Bairros. Em Niterói nós temos uma quantidade enorme de bairros, cidades mais antigas, cidades mais novas nem tanto, né? Nós agora estamos morando em Maringá. Maringá não tem bairros com nome de santos, né? É Jardim, é nome uma coisa ou outra, é muito bonito. Niterói, os bairros, só em Niterói tem Santa Rosa, São Francisco, São Domingos e por aí afora. São uma série de bairros, as ruas com nome de santos. Por quê? Porque a religião influencia na cultura, é uma herança que nós temos.
Pastor, mas nos Estados Unidos também tem? Tem, porque houve uma herança latina, uma herança católica nos Estados Unidos, uma herança romana, mas é uma herança que nós temos que rejeitar. Uma sugestão que eu sempre faço, nomes de igreja, né? Graças a Deus as pessoas já entenderam isso. Antigamente você tinha Igreja Batista em Santa Rosa. Então você tinha uma igreja de um santo, Igreja Presbiteriana em São Francisco. Graças a Deus, nos últimos tempos, o povo tem dado nome como Igreja do Calvário, Igreja Vida Nova, Igreja Vida Plena, Igreja Terra Santa, nomes que não fazem referência nenhum a santos. Claro que você não pode omitir o endereço, né? Se você tem um endereço lá, por exemplo, em Niterói, a nossa igreja fica na Alameda São Boaventura. Eu não posso dizer outro nome, é o nome oficial, né? Mas eu não preciso dizer que a minha igreja é a igreja de São Boaventura, São Francisco. Então, graças a Deus, ultimamente os nomes estão sendo voltados para a palavra, né? E eu até sugiro que igrejas mais antigas façam uma assembleia, orem e busquem um nome que faça referência à sua crença, Igreja Batista, porque ela é batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Congregacional, e o nome que seja, e um nome que você queira dar, que seja a visão da igreja, mas evite esses nomes de santo. E os nomes das pessoas também. A quantidade de pessoas que tem o nome por causa de um santo, porque a sua mãe, porque a sua família era devota do santo tal, então a criança recebe aquele nome de santo. Graças a Deus, dentro da igreja evangélica, as pessoas se despertaram e começaram a colocar o nome dos filhos em nomes bíblicos. Olha, tem muito, hein? Tem muito nome. Nomes bonitos, nomes mais estranhos, mas eu quero te recomendar, nome tem um significado. Nome tem um significado. E procure o significado do nome para que você possa dar ao seu filho um nome que tenha uma bênção. Eu conheço pessoas que tinham nomes que mudaram. Conheço um pastor que o nome dele era Mauro. Ele descobriu que Mauro significa Mouro, perseguidor dos cristãos. Deus falou com ele, muda o nome. E ele mudou para Davi, o apóstolo Davi Alves. Ele se chamava Mauro, mas Deus fez com que ele mudasse de nome. Nós mesmos, e aqui eu quero contar um depoimento da nossa família, né? Nossa filha mais velha, quando nasceu, se chamava Adriana. Nós não conhecíamos ainda o significado dos nomes. E quando nós fomos procurar, Adriana significa Rainha das Trevas. Se você tem um nome que tem um significado ruim, você pode muito bem orar, quebrar esse significado, pedir a pastores, a líderes que orem, te abençoem, você lança fora o significado. Isso é, pronto, resolveu o problema, você lançou fora. Mas no caso da nossa filha, Deus pediu mais, talvez por sermos uma família sacerdotal, talvez porque nós sempre falamos sobre vínculos, nós trabalhamos com libertação através de quebra de vínculos, e Deus colocou no coração dela e da família para ela mudar o nome dela. Então, quando ela fez 25 anos, ela orou e Deus deu o nome para ela de Miriam. E quando ela fez os 25 anos, nós fomos diante da igreja, fizemos ali num culto uma consagração, uma reconsagração dela, declarando que a partir daquele momento o nome dela era Miriam e que rejeitamos o nome Adriana. Foi aberto um processo na justiça, demorou em torno de 6 a 7 anos. Gastamos um dinheiro para apresentar provas e pagar advogado, e todo momento a justiça pediu uma coisa, queria acho que 30 pessoas que assinassem um documento dizendo que já conheciam ela como Miriam, e assim foi um processo longo, e foi o primeiro processo que no estado do Rio de Janeiro o juiz deu ganho de causa, e não foi só a mudança de nome não, ele mudou a certidão de nascimento dela. Ela tem uma certidão de nascimento com o nome Miriam. E dali em diante ela se chama Miriam. Talvez você nem soubesse dessa história, né? Nos conhece, mas não sabia disso. Por quê? Porque Deus falou conosco para mudar. Pastor, então eu tenho que mudar o meu nome? Não, não tem que mudar o seu nome se Deus não falar com você. Você pode quebrar somente a maldição do significado daquele nome. Mas se Deus falar com você para mudar, faça isso. No nosso caso, como eu falei, talvez porque sejamos uma família que prega e trabalha contra isso. Mudamos o nome. Então, muitos nomes com significados complicados vieram da igreja romana. E nós temos que quebrar isso em nome de Jesus. Amém? Outras coisas
que vieram da Igreja Romana, né? A questão das Marias, né? Então você vai num templo católico, num templo romano, aquele templo ele não é de Jesus, ele não é da Terra Santa, Nova Vida, não. Ele é de Maria, Nossa Senhora fulano, Nossa Senhora fulano, Nossa Senhora fulano. Ou seja, há uma mariolatria. É a quarta pessoa da Trindade, na verdade é um quarteto, né? E maior até do que o Espírito Santo, maior até do que Jesus, porque as pessoas não oram para Jesus, oram para Maria. Então isso é uma influência. E uma influência muito forte na cultura, que veio do catolicismo, é o padrinho. Ou seja, as pessoas ao serem batizadas, elas levam os pais levam um padrinho. O padrinho é aquela pessoa que vai substituir os pais no caso de uma falta. E muitas pessoas levam essa questão do padrinho a vida toda. Não quer dizer que se você tem um padrinho, você vai ter que amaldiçoar, cortar os laços dele. Não, não é isso. Às vezes é um apadrinhamento de carinho, né? Mas o apadrinhamento gera na pessoa, ou seja, uma dependência. É muito forte na cultura latina, vamos falar da cultura brasileira, que as pessoas estejam esperando um apadrinhamento, estejam esperando um pistolão. Para entrar, o jovem quer começar a trabalhar. O que ele faz? Ele procura um pistolão, é a primeira coisa. Alguém que possa levá-lo para um local, alguém que possa indicá-lo para uma posição, alguém que possa apadrinhá-lo na entrada numa empresa ou numa situação. Porque isso é o resultado do apadrinhamento romano. Se você vai num país protestante, Estados Unidos, eu vou usar como exemplo, mas não tem essa questão de padrinho, não. Não tem, não. O fato de ser filho do dono não quer dizer nada. Ele tem que entrar pelos seus méritos, é meritocracia. Ele vai fazer uma prova, ele vai fazer uma entrevista, ele vai estudar, e aí pelos seus méritos ele vai subir. Isso é tão forte na cultura brasileira, querido, que isso se espalhou pela política. Um político hoje ele está atrás de cargos, e muitas vezes, claro que política é negociação, eu sei que o político tem que negociar. Como é que é negociar? Olha, eu quero aprovar o projeto tal, mas eu preciso, por exemplo, um vereador, que outros vereadores apoiem esse projeto. Então eu vou conversar com cada vereador e vou expor o projeto. Aí um vereador fala, mas eu tenho esse projeto tal, você pode apoiar também? Bem, se o projeto tal não tiver nada contra a minha visão, a minha ética, eu posso apoiar. Por exemplo, eu quero um projeto que faça uma obra no bairro tal. E o outro vereador quer um projeto que faça uma obra no bairro tal, então eu negocio com ele nós nos apoiamos e vamos fazer com que o projeto seja vencedor. Política é a arte de negociar. Tem um político brasileiro que diz que o político tem que ficar surdo de tanto ouvir, ou seja, ele tem que ficar ouvindo e negociar. Mas muitas vezes isso não acontece, ou na maioria das vezes, não sei. A questão é a troca de cargos. Olha, eu te apoio se você indicar o meu apadrinhado para ser presidente da empresa tal, para ter cargo na empresa tal. E nós vemos, por exemplo, que a política hoje é toda calcada assim. Ou seja, o apadrinhamento é muito forte. Isso é herança maldita do catolicismo. Nos países como, por exemplo, Inglaterra, quando troca o primeiro-ministro, não chega a 100 pessoas que são trocadas no governo. São cargos de confiança. No Brasil, quando troca o presidente, são milhares de cargos comissionados. Troca desde o faxineiro, desde o porteiro, desde o assessorista, até o ministro. Por quê? Tudo isso em função do apadrinhamento. Isso é uma cultura católica. Outra cultura católica muito forte é a separação entre o clero e o leigo, ou seja, para o clero para essa casta, existe todo um conjunto de privilégios. O padre tinha a casa dele, paga pela igreja, não sei o quê. Hoje acontece isso. O número de cargos comissionados no governo brasileiro é uma coisa assustadora. O número de cargos e pessoas que têm uma imunidade é assustadora. Você vai em outros países, você tem 1 cargo de imunidade, 5 cargos com imunidade. No Brasil, até o nível de deputado estadual, ele tem imunidade, ele não pode ser processado por isso, por aquilo. Ou seja, uma casta, existe um clero político. Isso é uma herança do catolicismo.
Eu estou te mostrando, querido, que a herança que é espiritual e cultural que vem para o Brasil não é só na cultura e só na religião, é no dia a dia. A questão do padrinho, por exemplo, a questão de você ser multado, né? O guarda chega e vai te multar. Aí você chega para o guarda e fala assim, olha, seu guarda, não me multa não. E dá um dinheiro para o guarda para ele não te multar. Isso é uma herança da venda de indulgência. O que era a venda de indulgência? A pessoa pecava. Em vez dela se consertar com Deus, ela falava com o padre e pagava um dinheiro ao padre. Naquela época da Reforma Protestante, mais adiante, estavam construindo a Catedral de São Pedro, a Basílica, a Catedral de São Pedro em Roma, então precisava de angariar dinheiro. Então o Papa, ele assinava decretos de indulgência sem nome e colocava na mão dos cardeais, daqueles que iam pelas nações, e em troca de dinheiro para construir a Catedral de São Pedro, as pessoas eram isentas, eram indultadas, ou seja, perdoadas. Por exemplo, quando você hoje compra um telefone e paga ele pré-pago, você acha que isso é novidade, né? Não. Tinha a indulgência pré-paga. Você pagava um valor e você estava livre do pecado durante o próximo ano. Uau! Que coisa absurda. Por isso foi uma das razões pelo qual Lutero e outros resolveram sair da Igreja Romana. Na verdade, eles não queriam sair da Igreja Romana. Eles queriam consertar a igreja, mas eles não quiseram, então a alternativa dele foi sair. Hoje, quando alguém paga um suborno para um guarda que ia multar, ou um suborno numa obra, ou ganha um 10%, né? Alguém faz uma licitação, mas 10% fica no meio do caminho. E isso é consequência da filosofia católica. Ah, pastor, nos países não católicos tem isso? Tem, mas não tem como tem nos países latinos. Os países latinos, a questão do suborno é um negócio assustador. O suborno vai, detalhe de R$2, R$3, R$4 para o cara ficar calado. Ou seja, ganhar dinheiro às custas da sua posição. Ou ganhar dinheiro para não fazer nada. A esmola. São hoje os limpadores de carros, guardadores de carro. Você para numa via, a via é pública, você tem direito de parar, mas se você não pagar dinheiro a um cara que apareceu por ali, ele vai arranhar o seu carro. Ou seja, é uma troca. Você me dá dinheiro para eu não arranhar o seu carro. Isso é uma cultura romana. A romana de pagar as coisas, né? Já nós entendemos pela cultura bíblica, cultura protestante, de que o Senhor veio e nos deu a salvação de graça. Nós não precisamos pagar. Nós nos alegramos com isso, por isso nós abençoamos. Ou seja, eu costumo dizer que quem faz a verdadeira obra social no mundo são os protestantes. Todos os outros não fazem obra social ou não fazem ação social. Por quê? Porque o romano, ele faz, não estou dizendo todos, deixe bem claro isso, ele faz uma boa ação porque a cada boa ação um pecado dele é tirado da sua lista. O muçulmano, ele faz uma boa ação para que a balança lá do equilíbrio de ruins e bons, ou contra e a favor, melhore. O evangélico não. Nós sabemos que se você fizer uma boa ação ou deixar de fazer uma boa ação, isso não altera a sua ida para o céu. O que te leva para o céu é crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. A boa ação vai em resultado da bênção e do amor que o Senhor colocou no seu coração. Claro que a Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, nós semeamos. Mas isso não nos leva ao céu. Voltando ainda para a cultura portuguesa, né? Tantas coisas vieram. Os colégios portugueses, né? Você vê que a maioria das cidades brasileiras são construídas ao redor de uma igreja romana. As festas, festa junina, são resultado da cultura idólatra portuguesa, né? Basicamente portuguesa. Mas nós temos também aqueles que vieram depois, os escravos africanos, os povos africanos que vieram para o Brasil escravizados. Meu Deus, houve gente que quis apagar isso da história, mas nós não podemos apagar isso da história, porque coisa mal feita, pecado, coisa triste, nós não podemos apagar da história para nos lembrar de não fazer mais. A Alemanha nunca quis apagar o nazismo da sua história. Pelo contrário, você vai nas ruas da Alemanha, em frente a casas tem uma placa de metal na calçada da casa com o nome e a data da pessoa que morava naquela casa e por algum motivo ela foi
tirada dali, levado para um campo de concentração e morreu. Ou seja, eles fazem questão de lembrar que houve um passado destruidor. No Brasil, nós não podemos nos esquecer da escravidão. Foi algo terrível. Foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. Claro que a escravidão não era só algo de maldade dos portugueses brancos, não. Porque eles chegavam lá na África, muitas vezes eles não iam pelas florestas caçando pessoas, né? Eles compravam. E esses que vendiam eram africanos. Então a maioria dos africanos que vieram para o Brasil, eles já foram escravizados na África. Ou seja, duas tribos ou duas etnias, dois grupos, né, familiares brigavam entre si, quem vencia pegava os outros e vendia como escravo. Então não vamos colocar a culpa só nos portugueses, brancos, europeus, não. A escravidão é uma culpa de toda a humanidade, porque não só negros foram escravizados, né? Ao longo da história houve escravismo em vários lugares. Enfim, até na Bíblia, Velho Testamento, existiam escravos, porque Jesus não tinha vindo ainda. Mas quando a migração migração africana, especialmente dentro da escravidão, veio para o Brasil, eles trouxeram a sua cultura. É natural isso. Mas eles foram proibidos de exercer e de fazer cultos aos seus deuses de matizes africanas, porque os deuses africanos também eles são feiticeiros no sentido de fazer rituais, pagelança, não com este nome, né? Eles adoravam as forças da natureza, eles adoravam a cachoeira, adoravam o sol, a lua, a estrela e essas coisas todas. Então eles eram animistas também. Então eles trouxeram os seus deuses. Só que chegando aqui, eles começaram a querer adorar esses deuses e foi proibido. Então surgiu o que a gente chama de sincretismo religioso com o catolicismo. O que é isso? Eles não podiam adorar um deus afro. Então eles pegavam aquele deus afro, davam o nome de um santo católico. E aí podia. Então você vai na Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador, é uma igreja católica. Mas ali que são feitos, nos dias de Iemanjá, nos dias dos rituais de Umbanda, né, do Candomblé, são feitos dentro na escadaria do Senhor do Bonfim, muitas vezes dentro das igrejas romanas. Então houve sincretismo. Então muitas vezes as pessoas estavam adorando a um santo católico, mas na verdade estavam adorando a uma entidade africana. Pastor, querido, isso é muito comum. Os demônios são os mesmos. Eu digo demônios porque nós só devemos adorar a Deus e ao Senhor. Qualquer coisa que nós adoramos são demônios que assumem essas posições. Então você tem desde o panteão grego, você tem lá os deuses egípcios, você tem os deuses romanos, você tem os deuses africanos, todos eles só trocam de nome, mas é a mesma coisa. Jesus não, ele tem o nome, sobre todo nome, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, ele é o Messias, ele é o enviado, ele é o nosso Salvador, ele tem um nome. E diante do nome dele, todos os outros que se acham Deus se calam e se prostram. Então houve um sincretismo religioso entre os deuses de matiz africano, afros, né, e os deuses romanos. Então nesse sincretismo surgiram como, por exemplo, o candomblé. O candomblé ele é claramente um sincretismo entre as duas religiões. E por aí as coisas foram acontecendo. Mudam de nome, né? Culturas, cultos, mudam de nome e às vezes de características. Então você tem umbanda, quimbanda, queto, candomblé, batuque. Você tem espalhados pelo Brasil, né, várias linhas diferentes de adoração e de culto aos deuses africanos, mas elas representam uma só. Então, essa influência é muito forte dentro da cultura brasileira. Músicas que nós cantávamos quando crianças, São Francisco entrou na roda, você lembra disso? Isso é uma influência de cultos africanos. E outras coisas mais, como aquilo que eu falei, jogar o dente, né, por trás da não sei o quê, e tantas influências que hoje nós temos. A capoeira ela é totalmente originária na cultura afro. Ah, pastor, mas é uma luta, enfim, um esporte. Dá uma olhada na origem, dá uma olhada.
né? O capoeirista, ele tem que se curvar, ele tem que ser batizado, ele adota um nome, não é simplesmente um esporte. E aqui eu não vou falar sobre esporte, mas são coisas muito importantes. Temos que olhar os esportes, né? Ou seja, você quer exercitar? Que bom. Você quer acabar com essa sua barriga, queimar a gordura, né? Ótimo, vou fazer, tem uma centena de esportes que você pode fazer. Agora, dá uma olhada se o que você está fazendo não tem uma origem. E avançando um pouquinho para fechar, nós temos as características que nós herdamos de culturas mais modernas. Né? Vieram para o Brasil os árabes, os asiáticos de uma forma geral, os alemães, os italianos, os americanos, os japoneses. E eles trouxeram culturas e influências religiosas que são muito fortes. Como nós falamos hoje de Halloween. Halloween veio dos Estados Unidos. Na verdade, não é originariamente nos Estados Unidos, veio dos celtas, né? E é uma festa pagã. Halloween quer dizer All Hallows Eve, o dia de todos os santos, a véspera do dia de todos os santos. Então, dia 1º é dia de todos os santos, dia 31 de outubro é a véspera de todos os santos, onde, de acordo com a lenda, né, os demônios eles corriam, fugiam, porque no dia seguinte todos os santos seriam adorados, então eles procuravam um lugar para se esconder, iam para as casas. Então as pessoas colocavam abóboras na porta da casa acesa para que os demônios, ao vendo aquilo, se afastassem e iam para longe. E hoje as crianças batem nas portas e dizem: ou você vai me dar doce ou eu vou quebrar a sua casa. Quer dizer, às vezes não acontece nesse exagero, mas a raiz de Halloween é exatamente uma raiz céltica, uma raiz americana, que foi importada. O Brasil já não tinha só as suas festas culturais idólatras, né? Festa junina e outras coisas mais, e agora está importando as festas americanas. Nós temos, por exemplo, o Iemanjá, o Réveillon, a virada de ano, que é influência absolutamente africana. Dá 7 pulinhos, né? Vestir branco, e não sei quantas ondas, tudo isso é uma influência africana. E aí trouxemos também o Halloween, trouxemos outras coisas como, por exemplo, religiões, né? Hare Krishna, Seishonoye, o próprio islamismo, são religiões não cristãs que foram trazidas e estão permeando hoje a cultura brasileira. E mais uma coisa que eu quero chamar a atenção concluindo. O único país de todas as Américas que teve rei foi o Brasil. Dom Pedro I e Dom Pedro II. Nenhum país, lá da Terra do Fogo até o Canadá, nenhum país, nenhuma nação americana teve rei. Só o Brasil teve. E isso trouxe uma influência maldita. O Brasil é a nação dos reis, né? Você tem lá o Rei Momo, no Carnaval. Antigamente o Rei da Voz, que era o Francisco Alves, os vovôs de vocês conhecem esse Rei da Voz, o Francisco Alves, Rei da Música Popular Brasileira, o Roberto Carlos, Rei da Fórmula 1, Ayrton Senna, Rainha dos Baixinhos, a Xuxa, Rei do Futebol, Pelé. O Brasil é o país dos reis. Por quê? Porque foi o único país de todas as Américas que teve rei, que teve um imperador. Isso é muito forte, querido, porque há uma tendência muito grande no Brasil de juntar a idolatria romana com o reinado e de idolatrar e colocar pessoas no trono. Quando o apostólico veio para o Brasil, uma bênção, mas alguns não entenderam o apostólico e começaram a se chamar de reis. Foi terrível isso, né? Patriarca da nação brasileira, patrono da nação brasileira, rei. Muitos assentaram em tronos que a maioria, ou boa parte do povo aceitou. Por quê? Por causa da raiz idólatra, da raiz de rei no Brasil. E nós temos que dizer que o Brasil é do Senhor Jesus. Jesus é o rei do Brasil. Hoje nós estamos num momento difícil, neste ano agora, até as eleições de 22, não vou falar de política, mas vou falar de influência religiosa, em que nós vamos ter que decidir qual o caminho do Brasil. Eu já falei sobre isso. Nós vamos adotar um caminho, né, de assassinato dentro do ventre, de casamento fora do padrão bíblico, de quebra da autoridade da família, de quebra
da direção de Deus, da soberania de Deus, ou o outro lado, que é crianças são vidas desde a concepção, o casamento bíblico, um homem, uma mulher e seus filhos, o pátrio poder, ou seja, quem determina as coisas para os seus filhos até a idade deles terem razão, é a família e não o Estado. Né? Aceitar a soberania de Deus, homem nasce homem, mulher nasce mulher, são dois caminhos. E nós vamos decidir em 22. Nesse tempo até lá nós temos que orar, uma guerra espiritual. E aí muitas vezes as pessoas não entendem, eu estou falando isso por causa desse ponto, e começam a endeusar homens. E todas as vezes que nós endeusamos homens, o Senhor vem com mão pesada. Muito cuidado, querido. Não acredite num homem, não acredite num perfil, acredite sim que Deus vai usar os mais improváveis. Quando que alguém imaginar que Deus ia levantar Davi, o menor daquela família lá, né? Que Deus ia levantar Gideão, Gideão falou, eu sou o menor da menor família, da menor tribo, e Deus levantou Gideão. Deus levanta homens, pode ser que esses homens levantados possam ser o Bolsonaro, possa ser o José, o Francisco, o Pedro. Não estamos defendendo homens, estamos defendendo princípios. Muito cuidado para não idolatrar homens, não idolatrar religiões, não idolatrar visões. Houve uma época, eu sou da visão. Que visão? A visão minha que eu tenho na Bíblia é Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não estou criticando, mas estou mostrando fatos que muitas vezes destruíram. Nós não podemos deixar com que a influência da idolatria católica, a influência do fato de termos sido a única nação com imperadores nas Américas, a influência da submissão à natureza, que veio através do índio, veio através das religiões de matizes africanas. Nós temos que entender que nosso foco é em Jesus. E nesse tempo, querido, que 200 anos de Brasil, nós temos que rever muita coisa. Como igreja, como família, como homens de Deus, rever até no nosso dia a dia. Você quer um emprego? Vai estudar para você ter emprego. Não vai buscar em padrinho, alguém que possa indicar, alguém que possa te colocar lá dentro, porque você fica dependendo daquela pessoa. Os indicados políticos devem fidelidade aos políticos que indicaram. É tremendo. Os que fizeram concurso, que entraram, devem fidelidade à sua função ao Brasil. Por isso que muitas vezes os governos anteriores que nós tivemos aqui no Brasil, os últimos governos, mais claramente do PT, mas não só, os indicados políticos assumiam posições e deixavam os concursados de lado. Por quê? Porque quem entrou por concurso, por mérito próprio, por meritocracia, tem fidelidade à sua função. Os que entram indicados por políticos são fiéis aos políticos. Tremendo isso, hein? Isso é influência do apadrinhamento. Nós temos que quebrar isso. A meritocracia, ou seja, cada um sobe pelo seu mérito. A Bíblia é assim. Se atentamente ouvir a minha voz, fizerem os meus mandamentos, essas bênçãos te seguirão. Se te afastarem das minhas leis, dos meus mandamentos, essas maldições te alcançarão. É meritocracia, ou seja, você colhe aquilo que você plantou. Você não pode colher aquilo que você não plantou. Amém? E vamos mais adiante. Eu fico feliz porque nós estamos juntos, né? Hoje falamos um pouquinho da herança religiosa e cultural no Brasil. É tempo de revermos uma série de coisas. Tempo de arrependimento. Tempo de buscar a raiz, buscar a direção de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas famílias e igrejas. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero colocar a vida dos teus servos diante de ti. Que honra poder entrar nas casas, entrar nas vidas, através da internet, Senhor. Puxa vida, é uma honra muito grande. Damos a Ti todo louvor, toda a glória. Te louvamos, Senhor. Quero abençoar a cada um que ouviu essa aula, cada um que tem buscado fazer a Tua vontade, cada um que tem se dedicado a ouvir e a mudar as suas vidas. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Se você gostou dessa aula e acha que ela pode ser importante para alguém, indique, se inscreva no canal, clique no sininho, porque isso vai fazer com que maior número de pessoas possam ter acesso. O custo é nenhum, é só você assistir. Que Deus te abençoe, querido.